pau quebrar, ele teve que enfiar tudo rápido, aí não vai nada. Aonde que capta a voz dele? É por baixo ou por cima? Sei não, bora gravar. Tô perdendo paciência, cara. Parece que tá armando pra uma guerra. Bora começar. Fala galera do Passivo da Vida Cast. Hoje a gente traz um convidado especial, né? O nosso amigo Ítalo, que participou de um dos últimos podcasts. E espero que vocês gostem. Dá um salve aí, Ítalo. Fala galera, aqui quem fala é o Ítalo. E nosso último podcast aí, né, que foi o Vida na Roça, né, deu um grande feedback aí no canal, sabe? E eu achei muito legal e queria parabenizar todas as pessoas aí que viram nosso Nerdcast. É basicamente um Nerdcast, mas na verdade é um podcast. Porra. Pô, falei. É porque eu sou acostumado a falar Nerdcast, mas é podcast, certo, né? Não, o certo é podcast. É podcast. É porque eu, desde que eu conheci a plataforma podcast, eu só falo. Eu Jovem Nerd, eu só falo Nerdcast. E eu fui o primeiro a apresentar pra você, né? Foi. Eu lembro até hoje, sabe? Vendia na feira uns negocinhos de colocar no ouvido, que você colocava um cartão SD nele, aqueles cartãozinhos, meu mano. Ah, sei, tô sabe? ligado, sim. Aí você baixou algumas músicas pra mim e no meio disso você colocou um Nerdcast sobre alguma coisa do X-Men, não, é Superman. Aí eu ouvi esse Nerdcast umas 5 vezes pra me entender o que, na verdade, o que seria um podcast. Mas o assunto era irrelevante, eu nem assisti o filme que tava sendo retratado lá. Mas eu gostei muito e daí... A gente tá produzindo um agora, né? Bom, hoje, pessoal, sem muita enrolação, hoje a gente vai falar sobre, basicamente, cara, sobre a vida do jovem. A vida do jovem na realidade brasileira. A gente vai dedilhar um pouco lá nos antepassados, que são nossos avós, né, Ítalo? Sim. Na questão de criação, na questão de estilo de vida, era totalmente diferente. E você acha que, tipo assim, cara, você acha que a era dos nossos avós, ela é uma era mais melhor? Foi uma época sofrida, mas também gloriosa. Pensar nesses dois termos, entende? Sim, porque a época sofrida era que os povos eram muito sofridos naquele tempo. E o seguinte, era aquele negócio de que tem dinheiro tava lá em cima, muito em cima, e quem tinha pouco dinheiro tava bem, muito embaixo. Não tinha esse negócio de classe média, entende? Não tinha. Era esses dois. Ou o cara era muito rico, ou era muito pobre. Então, naquela época, quem tinha um Fusca era muito rico, e quem tinha uma carroça era muito pobre. Exatamente. Inclusive, é o que engatilhou muita morte no campo, né? Sim. Por causa que nessa década dos nossos avós, que são da década de 90, de 60, eles precisavam de algum lugar para morar, quando não era herdado, era invadido, né? E isso gerava esses conflitos. Mas voltando pro papo de família, como que era aquela mocinha daquela época? A mocinha daquela época era tratada como, pelos os pais, era tratada como uma mulher que tinha que seus afazeres para cumprir, mas também ela não podia se ficar com caras igual hoje. Hoje tem muito de ir pra festa, as mocinhas daquele tempo não podia fazer isso, sabe? E os pais naquela época eram bem rígidos, sabe? Bem rígido. Inclusive, só pra entrar um pouco na conversa aqui, eu tava assistindo uma novela de relance mesmo, que meu irmão tava assistindo, chamava Cabocla. Eu não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Então, o rapaz pediu ela em casa, e se passa na era dos barão, sabe? Sim. Dono de terra. E o cara foi, e isso se passa em 1946, e lá vai bolinha, nessa época aí. E aí, cara, é uma situação até engraçada. O cara pediu pra casar com a mulher, o cara não aguentou, a mulher separou. Quando chegou na casa do pai dela com mala e cuia, o pai dela só olhou pra ela e falou assim, ó: eu não aceito mulher
Eu não aceito mulher separada aqui dentro de casa, não. Você vê que naquela época eram outros tempos, era outra vida, outra realidade, sabe? E como é que era os homens naquela época? Só complementando aí a última pergunta. Sim, pode ficar à vontade. A Globo agora tá retratando uma coisa bem legal. Eu não sei se você viu. Que Não. eles fizeram uma nova novela. Eu não lembro o nome, mas alguém aí deve saber porque deve assistir. Que eles tá retratando que as pessoas ficaram criogenadas, sabe? E agora, depois que descriogenou ela, sabe? E elas tá no 2018. Aí pra elas tá descobrindo, sabe? Descobrindo o mundo, esses negócios. Tá passando agora, sabe? Quantos capítulos já? Ah, eu não sei, velho. Tá passando agora aí. Vou ver no YouTube. Pois é. Aí, sabe? Aí a pessoa chega, sabe? Aqui no Brasil. Aí descobre esse negócio de carro. Que é até uma parte legal que eu achei bem legal. Foi o fato do cara chamar o veículo, né? O carro nosso, de cavalo de metal. Sim. Sim, mas em questão dos homens da época dos nossos avós... Tipo assim, eu quero tipo, desmiuçar nisso pra entrar um pouco, aprofundar muito. Porque falar um pouco sobre isso é muito difícil. Você só falar e dar uma pincelada. Você tem que dar uma... Mas a gente, você que tá gravando podcast, tem que dar uma aprofundada nisso, né? Desde quando é o menino, nessa época dos nossos avós, desde quando eles são enraizados numa cultura, partindo da infância, adolescência e fase adulta. Pois é, e a época dos nossos Avós? Avós, na parte masculina, sabe? Foi vantagem, não tinha? Por causa... Porque eu vejo de meu pai, meus tios, que conta, sabe? E até os outros parentes. Os antigos, né? Que aquela época, ela basicamente era a época do ouro. Por causa que você podia fazer qualquer coisa, em qualquer circunstância. Tava chegando os veículos. Tem até uma história do meu pai que conta, que na vizinhança lá, tinha um vizinho que ninguém gostava dele. E nisso, o vizinho comprou um carro, uma caminhonete da época, sabe? CS10, C10. Por aí, bem, daquelas bem antigonas. Hoje em dia você vê daquelas bem antigonas. E ele não dava carona pra ninguém. Meu pai foi pra festa de a pé, festa longe. Quando chegou lá, festou, dançou com as mulheres lá. E festa na roça é bom demais, né? E quando foi vir embora, esse cara, sabe, deu carona pros outros companheiros dele. Só que como o meu pai não gostava dele, era de mal com ele, meu pai precisava voltar pra casa. Aí que jeito que ele ia fazer isso? Quando todo mundo entrou na caminhonete, sabe, lá atrás, aí esse cara, que eu vou chamar ele de Tchãozinho, vou apelidar ele de Tchãozinho, o Tchãozinho desceu, sabe, e olhou quem tava lá, não sei o que. E nisso meu pai já correu na frente, no mata-burro lá que eles iam passar, meu pai escondeu debaixo do mata-burro. Quando ele passou, ele andava devagar demais, meu pai entrou lá dentro. Passou pra garupa do bicho. Isso tudo pra ganhar carona? Pra ganhar a carona. E foi. Antes de chegar na casa dele, do Tchãozinho. Ele vazou. Não, aí o Tchãozinho parou, sabe? Pra olhar quem tava lá de novo. Que ô bicho. Aí meu pai desceu, escondeu atrás, sabe? Ficou escondido. Só na espreita. A hora que ele entrou pro carro de novo, meu pai subiu de novo. Aí nisso, a hora que ele tava chegando na casa do Tchãozinho mesmo, que era pra descer a negada, ele desceu antes e foi embora. Então aí, olha só pra você ver, a gente já tem todo um contexto aí, de um exemplo de um juvenil, né? Com mais liberdade nessa época dos nossos avós, né? Eu mesmo, cara, assim, sinceramente, eu queria ter vivido nessa época, sabe? Eu queria ter vivido essa época eu acho que seria melhor que hoje, cara. Hoje é muita degeneração e tudo mais. Hein? Hoje é a entrada da feminista nesse não, mas depois a gente entra nesse assunto. A gente já... assim, uma coisa que eles faziam questão e honra de permanecer o casal
Bicho, não tinha separação naquela época. Era absurdo Sim, até sim. você falar em separação. Então, o que eles faziam, mesmo às vezes a vida sexual morta, o propósito deles eram os filhos, né? E assim, qual que você acha que é os principais valores que eles passaram para os filhos, assim, de uma certa maneira, nessa época? Foi. Porque nem tudo era flor, né? Eu tô só falando que era menos, sabe? Era menos. Comendo biscoito? Talvez você vai cortar essa parte. Vai. Mas fala, era menos, era menos. Sim, aí. Nisso. Teve até uma história que até nesse tempo atrás, numa reunião de família, uma tia me perguntou pra minha avó: e você mais meu pai, mãe? Vocês já largaram uma vez? Porque eu não a lembro, sabe? De briga? Não, de vocês largarem, que eles brigavam demais, né? Ixi. Porque meu avô era um cara muito sem ideia. Nossa, cara, maluco. E aí ela falou assim: não, nós brigava muito, nós já chegou a separar. Mas a nossa separação não é a separação de hoje em dia. A única separação que nós fez, que ele não dormia mais na cama que eu dormia, entendeu? Ali tava um respeito ali. Mas depois de muito tempo, nosso avô era um baianão culto, né? Então ele deu conta de domar a Dona Maria de novo, pra cair nos braços dela. E isso os filhos foi pegando de exemplo, né? Sim. Eles pegavam os pais deles passando por tantos problemas, né? E tem... eu acho que nem foi preciso da minha avó, do meu avô, passar algum valor ou alguma... Aconselho todo pai, toda mãe dá, né? Uhum. Mas eu acho que os valores que eles tinham que pegar, eles pegaram como exemplo na própria família, né? Sim. Só que agora entra num momento, acho que bem delicado. Não sei pra você, mas pra mim, cara, é um tema extremamente delicado. O que aconteceu? Os nossos avós, eles tiveram seus filhos. Desses filhos tiveram valores, mas muitos desses valores, cara, foram se perdendo aos poucos. Agora, esse fenômeno eu não sei explicar como que isso aconteceu. Acarretando no que? Já na década de 80, 87, com o movimento feminista, com os movimentos de esquerda, com, sabe, esse tipo de coisa fez com que várias pessoas se separassem, sabe? Porque a mídia estava pregando isso, os jornais, Sim, tudo sim. estava pregando isso, que você não é obrigado a ficar com ninguém, certo? Você concorda com isso? E até que ponto você concorda com isso? E quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos? Tem uma menina, sabe? Ela era, vamos dizer, garota da noite. Prima? Daí, mano, daí ela aconteceu uma coisa na vida dela, pá. E hoje ela já tem um filho. Ela vai ter um filho, sabe? E também casou com um cara, sabe? E nisso a mãe dela sofre demais, sabe? Por quê? Por causa que o pai dela, como é um cara mais rude, sabe? Entendeu? Então, não é um cara de não sei o que, mulher linda, sabe? Abrir a porta do carro pra mulher, sabe? Não, sei. Aí ela foi conversar o casamento da mãe dela e do pai dela não tava bom. Aí ela foi conversar com a mãe dela. Falou assim: olha, mas tem que mudar igual eu mudei, sabe? Eu era garota de programa, agora eu tô aí quase casando. E nisso deu um presente pra ela. A mãe dela olhou pra ela e falou assim: olha, você pega esse presente e entrega pra uma pessoa que quer mudar. Porque esses pensamentos seu feministas, aí nisso já deu pra ver que ela é pessoas mais antigas, sabe? Que leva o casamento. A mãe?
É, isso, um caso mais sério, sabe? Uma família mais tradicional. Exatamente, isso que você tá falando. Mesmo ela estando ali sofrendo, mas ela casou, entende? Ela assumiu a responsabilidade. Aí ela falou assim, então você pega esse presente e entrega pra uma pessoa que quer mudar. Porque eu não quero não que esses pensamentos seu... Aí ela falou assim, esse pensamento seu feminista ou sei lá como é que é o nome, entendeu? Pois é, esses pensamentos feministas tá contaminando tudo, velho. Hoje em dia é gordofobia, taxista, gordista, o cacete. Sabe o que eu fiz, mano? Ah. Eu tava lá na minha escola e por causa que eu venho da cidade, do município da cidade, que chama Capela, quem assistiu o último podcast aí viu, e aí eles me chamam na escola de Capela, ô Capela, não sei o que é Capela. Aí até uma professora de auxílio lá, que ela auxilia os que têm dificuldades lá, sabe? Ela não sei o que, falou assim, Capela, sabe? Aí eu falei, nossa, só todo dia, velho, todo dia essa mulher me chama de Capela, sabe? Aí no dia ela pegou e falou assim, ô Capela, falou assim, nossa, Capela não fica quieto, sabe? Aí eu falei pra ela, ô, você é muito xenofóbica, sabe? Sério, eu falei pra ela. Ela, ué, que é isso? Aí o menino falou, ué, que é isso? Eu falei, não, é pessoa que não sei o que, contei pra ele, sabe? Aí ela acabou, ficou calada. Tô ficando doido. Não, mano, é porque assim... preconceituosa, velho. É porque eu mais meu amigo, né, fica falando muito sobre socialismo, comunismo, entende? Lula, Bolsonaro. Aí ele tava falando lá, ela me chamou. Aí como foi mais pra fazer graça, sabe? Eu falei, ô, xenofóbica. Não, aí então, pronto, velho. Aí depois eu falei, não. Aí eu fui lá, falei, ô, fica de boa aí. Que vacilo, cara, é preconceito. Mas tá certo. Essas pessoas assim, cara, eu não sei porquê, cara, eu não consigo. Mas essas brincadeiras eu não levo como bullying, sabe? Que, sei lá, na minha época, as brincadeiras de hoje em dia eram mais fracas perto daquela época. Porque, nossa, velho. Cara, era um tempo bom, acho que até dos 80, até 2004, 2003. Foram tempos bons porque não foi o boom da internet. A internet não tem problema nenhum, graças a Deus é uma ferramenta muito boa, as pessoas que não sabem usar, sabe? Mas assim, cara, teve as separações, né? E qual que é o impacto que ela tem no jovem, na sua opinião? Tipo assim, na pessoa, no adolescente que cresce sem o pai, sabe, fica sem um referencial. Sim, hoje em dia, essas pessoas esses jovens de hoje em dia, que crescem com o pai, causa muito problema na vida dela, sabe? Mas antigamente, muito mais antigamente, as pessoas que viviam naquele tempo, sofria. E tipo, sofria muito. E sofre até hoje, né? Sofre até hoje. E nisso, para essas pessoas que sofreram, não teve... Não abalou em nada, sabe? Ainda mais pessoas que tinham muito pé no chão, sabe? Eu falo isso como meu pai, sabe? Ele é um cara que tem muito pé no chão, né? Demais. E o tanto que ele sofreu na infância dele, pra você ter uma noção, quando ele era pequeno, ele dos irmãos dele, ele era o mais doente. Quando cresceu, só trabalhou. Numa idade nossa aqui que você faz hoje, Matheus? Até hoje ele trabalha. Meu Deus do céu. Mano, eu peguei na mão dele, cara. A mão dele parecia a mão de macaco, velho. Ah, não. Grossa pra caralho. Não, eu não trabalho com nada, cara. Pois é, na idade dele, mano, ele fazia esse servição da roça. E você fala pra ele, pai, mas servição da roça, não sei o que, sabe? Esse serviço é difícil, não sei o que. Fala assim, ah, menino, serviço nunca matou ninguém, não. Se fosse pra matar alguém, ia matar eu, que trabalhei desde pequenininho, entende? Não, é claro, sim. E, tipo assim, quer um conselho meu? Escuta. Eu sei que pode ser brega, mas escuta seu pai. Isso vale a pena. Te faz ser homem, cara. Sim. E também, assim, tem uma pergunta assim, cara, que eu acho que vai ser bacana de eu fazer. Você confia em você mesmo? Nas minhas escolhas? Sim. Cara, na verdade não confio. Em nada? Tipo, algumas coisas, sabe? Fala. Tipo, algumas coisas, algumas escolhas. Tipo assim, que você fala assim, pô, eu sou capaz de estudar, pô, eu sou capaz de entrar na faculdade,
pô, eu sou. Você não tem tipo assim, você não tem esse tipo de confiança em Eu você sou um mesmo? cara, tipo, igual nós estávamos conversando, sabe? De eu ter o serviço de fazer a faculdade sobre juiz de direito, mas eu falo assim, mas na verdade, pra mim, eu não vou dar conta, sabe? Por causa que eu sou um cara muito preguiçoso, leigo nesse negócio de Aham. estudo, sabe? E eu sei disso, eu falo assim, nossa, eu sou preguiçoso demais. Não, tem E que admitir, velho. aí eu penso assim, cara, essa escolha pra mim não vai dar certo, sabe? Mas aí eu falo assim, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu falo assim, não vou fazer farmácia. Mas aí, velho, eu olho pra lá, olho o tanto que um farmacêutico vai ganhar. Aí eu falo, não, mano, Você pesquisa o mercado de trabalho, que é, muita gente não faz, velho. aí eu falo assim, não, velho, eu tenho que ser juiz de direito. Até que um dia eu tava conversando com a tia da biblioteca. Essa tia da biblioteca, sabe? Eu falei pra ela, não, tio, eu queria fazer juiz de direito, só que eu não gosto de ler. E é difícil. Ela Você falou já assim, viu o tamanho do Código Penal? pois é. Puta que pariu. Aí ela falou assim, olha, meu filho, não tem negócio fácil. Se quer fazer um trem fácil, não tem esse negócio de fazer coisa fácil. Então, faz o que você quer mesmo. Faz o que é necessário. É 5 anos na faculdade, vamos supor. É 5 anos você lá dentro, mas o resto de uma vida pra você construir e ter uma carreira, né, velho? Pra mim, agora eu vou falar na minha opinião, pra mim, eu não confio, eu não confio em mim mesmo, porque infelizmente, ah, infelizmente eu não tenho essa vontade ou ganância e nem sonho, sabe? Parece que depois que você fica depressivo, seus sonhos morrem, suas expectativas morrem, você pode até ficar bem. Mas a ambição de ganhar dinheiro, de ter coisas e tudo mais, você perde, cara. Pô, cara, você perde. E, então, assim, Mas isso aí que eu tô falando é as palavras de uma pessoa de 16 anos que tem o tempo todo livre, sabe? uhum, Que a única preocupação na vida é fazer uma prova e passar, porque não tem uma preocupação de pôr uma comida na casa, não tem uma preocupação de nada, sabe? E é uma preocupação de fazer as pessoas rirem. pois é, e outra, contar uma história bem recente aqui, rapidão. Tem um primo que chama, um nome fictício, é Wagner. O Wagner, ele sempre foi descabeceado pra fazer tudo, cara. Tudo. Aí ele morava numa currutela, veio pra cá tentar a vida, conseguiu com filmagem. Como ele tem um temperamento forte, ele não aguentou a pressão do patrão que é meu tio, saiu, voltou, saiu de novo e agora voltou de novo. E sempre investindo em coisa que não dá certo. E pior que eu fico com vergonha de falar pra ele, cara, isso não vai dar certo. Mas ele bota tanta esperança e tanta fé, cara, que você fica com o coração, sabe, machucado de você te falar pra ele, porra, cara, sentar ele e explicar, ó, não vai dar certo por causa disso, daquilo. Eu sei que eu tô errado em uma parte de negligenciar isso, mas em outra parte eu tô certo também. Mas graças a Deus ele tomou juízo e voltou pra cá porque já tava com 3 meses de aluguel atrasado. Essa é uma pergunta rápida. Queria que você respondesse em rápidas perguntas pra gente finalizar esse podcast. Nesse mundo onde a gente tá, cheio de degeneração, esquerda, o marxismo cultural, a luta constante contra o comunismo, contra essas coisas, você ainda tem fé, cara, na humanidade? Essa pergunta fé, sabe? Na humanidade. E eu acho que o que tá faltando mais é a fé Né? nessa nossa humanidade. Eu tava vendo de uma geração que estuda comigo e sempre o meu pai, a família, sabe? Prezou muito a religião, entende? Uhum. Então, eu sempre fui na igreja,
tô fazendo crisma, sabe? Catequese, esses tempos. E ainda tava assim, conversando na aula, tal, não sei o que, não sei o que. E chegou o negócio da quadrilha, sabe? E a menina que estuda no banco da frente, sei lá se ela é. Se ela é de outra religião, sabe? Aí ela falou, não sei o que, professor, eu não vou fazer esse trem por causa. Não sei o que, eu nem ouvi direito, sabe? Aí ele tava do meu lado e perguntou pra mim. Aí ele, mano, em 2018, quem crê em religião, esses trem, quem liga pra religião? Aí eu falei assim, mano, Presta atenção. não, vê se eu. Na O maioria, que você fala, né, velho? Porra. a maioria dos ouvintes aqui é ateu e tudo mais. Mas, cara, cada um tem seu Deus, cada um tem sua maneira de acreditar e Deus tem milhares de maneiras de se manifestar. E é com essa palavra que eu vou acabando esse podcast hoje. Graças a Deus, para mim é sempre um prazer gigante. Eu tenho satisfação de editar. Que é fazer essa entrevista. Entrevista não, cara. O cara já virou parte do podcast. Não, é sério, cara. Sério, Eu tô te consagrando parte do podcast. Então, assim, foi uma maneira muito boa, um papo super saudável e que me senti bem, cara. Me senti bem. Descontrair. Descontrair. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Quem não quiser ficar com Deus, fica com o capeta. Só não fique sozinho. Tá certo. Então, falando, pronto. Com bom.